Pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Muitas felicidades em estar aqui com vocês. Nós vamos iniciar a nossa aula de ciências. Para essa nossa primeira aula, eu pensei na gente relembrar um pouquinho aquilo que nós estudamos. Então, eu trouxe para vocês um exercício. O que é que eu peço a vocês? Eu peço que vocês peguem um caderno, tá certo? E a gente vai anotando e resolvendo algumas questões juntos e nos lembrando de alguns assuntos. Tudo bem? Então, ó, como primeira aula, eu vou trabalhar com vocês esse roteiro. Então, eu vou colocar, né, a nossa atividade é relembrando assuntos já estudados, tudo aquilo que nós estudamos antes, a gente vai dar uma revisãozinha bem básica, para a gente conseguir aprender, memorizar tudo direitinho, tudo bem? A outra coisa que nós vamos fazer também é uma atividade no slide. Então, cada slide que eu vou passar para vocês, ele tem informações e atividades. Então, eu peço a vocês que vocês possam, junto comigo, certo, seguindo essas atividades. Então, vai ser muito importante que a gente faça isso juntos, tá bom? Então, é muito prazeroso estar com vocês, é muito bom estar aqui. Eu espero, né, que tudo isso passe rápido, mas enquanto não passa, a gente vai ficar trabalhando dessa forma. Eu estou aqui para ajudar vocês no que for preciso. Então, se preciso for, né, de ajuda, de qualquer coisa, eu estarei por aqui. Tá? Então vamos começar. Eu vou começar falando do átomo, né? A gente vai falar sobre um assunto de química agora, né? E o átomo, ele é classificado como a menor partícula capaz, né, de identificar um elemento químico e participar de uma reação química. Então, todo átomo, né, todo elemento químico, ele é uma estrutura, né, que ele pode estar adicionado em uma reação química. Então, professor, o que é uma reação química? Vamos imaginar que nós estamos fazendo uma experiência em um laboratório ou algum local e eu vou misturar substâncias. A forma de eu misturar substâncias e transformar essa substância em outra, isso dá-se o nome do que a gente conhece como reação química, né? Então, o fogo, por exemplo, eu preciso, né, da chama, mas eu preciso também do oxigênio. Então, quando esses dois se unem, ele forma o fogo, né? A questão da chama. Então, isso acontece porque nós precisamos ter essa constante, né, essa estrutura. Então, as reações químicas, elas são provenientes dessa união de elementos químicos, e é a união de átomos, né? Então, existem vários modelos atômicos, como a gente já viu, a gente vai ver daqui a pouco. E o átomo, né, surgiu, né, a primeira vez na Grécia Antiga. Então, o primeiro filósofo, né, que ele falou sobre o átomo foi Leucipo, né, e seu discípulo Demócrito. Eles falavam que o átomo constituía todas as matérias e era impossível de se dividir. Então, a gente sabe que essa foi a primeira ideia do que era o átomo, do que era um elemento químico, tá bom? Então, como atividade, a gente tem essa proposta aí. Como a gente viu no slide anterior, né, nesse slide aqui, eu disse que o primeiro átomo, né, assim, a primeira vez que foi estudado o átomo foi na Grécia Antiga, por Leucipo e o seu discípulo Demócrito, e que ele falava que o átomo é a menor partícula que compõe toda a matéria existente, sendo então possível dividi-lo, impossível, né, que a gente possa dividi-lo em outras partes. Então, segundo ele, era uma partícula indivisível e minúscula. Sabendo do que é o átomo, e relembrando também que o átomo hoje, nós sabemos que ele é constituído de algumas substâncias, como prótons, nêutrons e elétrons, prótons, cargas positivas, nêutrons, cargas neutras e elétrons, cargas negativas, que são as partículas subatômicas. Então, eu tirei essa questão da Universidade, né, de Minas Gerais, e ela diz o seguinte: o átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Ele possui duas partes, uma delas é o núcleo, né? E no núcleo ela é constituída por prótons e nêutrons. E a outra é a região externa, a eletrosfera, por onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta das características das partículas constituintes do átomo. Então, o que acontece? Durante muitos e muitos anos, os pesquisadores eles foram fazendo pesquisas para que eles pudessem identificar aquilo que existia no átomo. Então, com muitos experimentos, eles conseguiram identificar o que é que o átomo tem de verdade, porque até então era uma partícula indivisível, impossível de se dividir, impossível de saber o que tem. Então, de repente,
né, veio essa nova estudo, né, essa nova forma de estudar, de pesquisar, e aí chegou no que a gente conhece, que é hoje a gente sabe que o átomo ele é constituído de partículas subatômicas. Então a gente tem aí, ó, em relação a essas características, as características do átomo, o que é possível eu identificar? Qual é a alternativa correta? A gente precisa saber o que é que tem que o átomo tem de tão interessante e o que é verdade e o que não é. Então vamos para cada questão. Na primeira alternativa diz o seguinte: prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas de sinais opostos. Essa é a primeira alternativa, tá? Letra B. Entre as partículas atômicas, os elétrons têm maior massa e ocupam maior volume no átomo. Letra C. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa e ocupam maior volume no átomo. Letra D. Entre as partículas atômicas, os átomos e os nêutrons têm mais massa, mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo. Vamos agora falar de cada uma das alternativas e chegar à alternativa correta, tá bom? Então, ó, letra A. Prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas de sinais opostos. Na verdade, prótons e elétrons não possuem massas iguais. As cargas deles são diferentes, sim, porque prótons é positivo e elétrons negativo, ok? Mas eles não possuem massas iguais. Eles têm massas, tamanhos e estruturas diferentes. Até porque o próton ele fica no núcleo junto com o nêutron e o elétron ele fica circulando na eletrosfera. Então são massas completamente diferentes. Então, por causa desse item possuem massas iguais, a alternativa A ela encontra-se errada. Letra B. Entre as partículas atômicas, os elétrons têm maior massa e ocupam maior volume do átomo. Errado. A massa dos elétrons é muito inferior à massa das outras partículas subatômicas. Por quê? Porque os elétrons eles estão circulando na eletrosfera. Então, ele não está em um local fixo. Por esse motivo, ele não tem maior massa, certo? E ele não ocupa maior volume. Então, essa alternativa também está errada. Letra C. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa e ocupam maior volume do átomo, certo? Então, nessa alternativa, certo? Ela não está correta também, porque nem prótons nem nêutrons, eles ocupam a maior quantidade de massa que tem. Apesar de tudo, o átomo em si, ele tem uma quantidade maior, certo? Mas eles não têm a massa completa, né? E a letra D, entre as partículas atômicas, os átomos e os nêutrons têm maior massa, mas ocupam um volume pequeno em relação ao volume total do átomo. Então, essa é a resposta correta. Apesar da massa dos prótons e os nêutrons ser um pouco maior, eles não ocupam o volume maior do átomo. Eles ocupam o núcleo. O átomo, ele é composto pelo núcleo e a eletrosfera. Então, a resposta correta, certa, dessa alternativa seria a letra D. Entre as partículas atômicas, os átomos e os nêutrons têm mais massa, mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo, porque o átomo é composto pelo núcleo e pela eletrosfera. Núcleo encontra prótons e nêutrons e a eletrosfera, os elétrons. A segunda alternativa, nós vamos fazer, né, lembrando das partículas subatômicas. Então, as partículas subatômicas, elas são aquelas que são compostas do átomo. Então, eu tenho prótons, elétrons e nêutrons. E eu quero saber como fica a soma geral da somatória, certo? De todos os elementos químicos que estão dentro dessa eletrosfera. Professora, como é que eu vou saber? Para isso, a gente tem que lembrar de uma relaçãozinha que existe, tá bom? Vamos lembrar aquilo que eu falei para vocês nas aulas anteriores. Vamos lá. Lembrem, pessoal, que prótons é igual a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons.
né? Então, se eu tenho em um átomo 15 prótons, se ele for um átomo nêutron, eu também vou ter 15 elétrons. Mas, professora, de uma forma mais resumida, como é que eu vou identificar ou como é que eu vou saber a somatória geral de tudo que tem em um átomo? Eu tenho aqui dois átomos e ele tem valores. A parte de cima é a massa. A massa compreende o número de prótons, o número de elétrons e eu também tenho o número de nêutrons, né? Então, ou melhor, a massa, ela está constituída a soma dos nêutrons, né, perdão, e dos prótons, desculpa. E aqui embaixo, que é o número atômico, eu tenho o que a gente fala que é o número de prótons e elétrons. Para mim identificar a quantidade geral desses elementos, vocês vão fazer uma soma. Então, vocês vão somar o número de massa mais o número de atômico, certo? Que é o mesmo número de prótons e de elétrons. Então, vocês vão somar 238 mais 192 mais 210 mais 83. Somem aí, vou dar um tempinho para vocês. Conseguiram fazer a soma? Então, pronto. O resultado que vocês obtiveram foi 623. Então, no geral, né, nesse átomo, a somatória total dos dois átomos, certo? Das suas partículas subatômicas é um total de 623, ok? A gente vai falar um pouquinho da evolução do átomo, tá certo? Então, aqui está o átomo, desde que ele foi estudado, né, em 1803 por Dalton. Dalton dizia que o átomo é uma partícula indivisível, certo? É uma partícula única que não tinha nada, era uma esfera, né? Ele foi considerado, ele foi chamado de modelo de bola de bilhar. Então, a gente tinha aí esse modelo de bola de bilhar que ele foi estudado durante muito tempo, né? A partir de 1803. Thomson, na verdade, ele veio a mais. Pegando essa ideia de partícula indivisível de Dalton, ele trouxe, né, uma nova ideia. Foi quando surgiu as partículas atômicas, prótons e elétrons, positivas e negativas. E aí ele conseguiu chegar a esse patamar que nada mais é, né, do que uma esfera maciça que apresentava elétrons em sua composição. Então, ficou conhecido como modelo de pudim de passas, certo? Então, esse modelo é conhecido como modelo pudim de passas, tá bom? Que é o modelo de Thomson. Depois a gente veio com Rutherford, né? E Rutherford ele já teve uma ideia completamente diferente. Ele disse que prótons e elétrons não dividiam o mesmo espaço. Então, ele descobriu outras partículas subatômicas, onde a gente tem um núcleo, né, que é esse espaço aqui, e ao redor desse núcleo eu tinha uma eletrosfera onde os elétrons circulavam. Por quê? Camadas, ou melhor, cargas opostas se atraíam, né? Então, por esse motivo, os elétrons, eles circulavam ao redor da eletrosfera, certo? Então, esse modelo, ele ficou conhecido como modelo atômico, né, que era baseado no modelo do sistema solar. Então, ele ficou conhecido como modelo planetário. Por que planetário? Porque tinha um centro, que era o núcleo, no caso, se a gente fosse falar do sistema solar, seria o nosso Sol, que é o centro de tudo, e que por causa do Sol tem uma força de atração entre os elementos, que era, no caso, os planetas, nesse caso, os elétrons, que fica circulando ao redor dele, né, como se fosse a órbita, né, dos planetas que gira em torno do Sol. Então, isso, a mesma coisa acontece no modelo atômico de Rutherford, né? Segundo ele, a massa, né, que é o núcleo, ele tem prótons, que são cargas positivas, onde os elétrons, que têm carga oposta, que é a carga negativa, fica circulando ao redor. Anos depois, não tão muito tempo, Born era um dos pupilos, um dos estudantes que era pupilo de Rutherford, né? E aí ele começou a identificar que, na verdade, esses elétrons, eles não circulavam como os planetas, mas ele tinha regra para que eles pudessem circular. E aí chegou o que a gente conhece como modelo, né,
dos níveis de energia, que são os subníveis de energia de Born. Então, Born disse que esses elétrons eles não eram distribuídos de qualquer forma. Os elétrons eram distribuídos em camadas de valência. Né? Então, esse modelo ficou conhecido como nível de energia ou modelo das camadas de valência. Anos depois, né, agora não tão distante assim de uma realidade, né, muitos avós que nós conhecemos ou bisavós nasceram nesse período, né, então em 1926, Storning, né, ele conseguiu identificar que os elétrons, na verdade, as camadas de energia, são apenas para que a gente possa identificar a quantidade de elétrons que cada átomo tem, mas que, na verdade, os elétrons eles ficam distribuídos em uma nuvem de energia. Então, esse é o último modelo atômico que é mais utilizado. Porém, para a gente estudar, para a gente entender melhor como cada modelo fica, o de Born ainda é o mais aceito por causa das camadas de valência, tá bom? Então, a gente tem aí, tá bom, uma pergunta sobre o modelo atômico de Rutherford. Para quem não lembra, eu acabei de falar, esse aqui, ó, o modelo de Rutherford, ele é o modelo que está baseado, que está relacionado com o sistema planetário, tá? E a pergunta diz assim: uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de, letra A. Como é que o modelo de Rutherford, que é esse modelo que eu desenho aqui, como é que ele dizia que o átomo era constituído? Então, letra A, eu vou ler tudo. No final, a gente vai dizendo que está certo e está errado, e depois a gente diz que está certo. E aí vocês vão me ajudando também. Letra A. Elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva. Se a gente lembrar bem, esse modelo atômico não é o de Rutherford, né? Se eu voltar ao slide, a gente vai ver que a massa, né, o núcleo positivo, que tem esferas negativas, na verdade é o modelo de Thomson. Então, esse não pode ser considerado como o modelo de Rutherford. Letra B. Uma estrutura altamente compacta de prótons e elétrons. Significa que está tudo misturado. O modelo de Rutherford jamais disse que prótons e elétrons dividiam o mesmo espaço. Eles não estão no núcleo, eles estão em lugares diferentes. Letra C. Um núcleo de massa desprezível comparada com a massa de elétrons. Então, ele está dizendo que aí que o núcleo tem uma massa de valor qualquer em relação a elétrons. Na verdade, não. A gente sabe que no núcleo ele contém a massa atômica, né, que é a massa do átomo. Então, essa resposta também não pode ser. Na letra D, ele diz uma região central. Ele diz que no centro do átomo tem uma carga negativa chamada de núcleo. Esse não é também um modelo atômico de Rutherford, porque, segundo Rutherford, o núcleo ele tem carga positiva e não negativa, tá bom? E, por fim, letra E, em um núcleo muito pequeno de carga positiva cercado por elétrons. Então, a gente pode lembrar do modelo planetário, onde um núcleo, certo? Ele apresenta uma estrutura de interação que faz com que os outros planetas girem ao redor. Então, a resposta correta seria justamente essa, tá bom? Onde ele diz o seguinte, onde um núcleo de carga positiva é cercado por elétrons. Resposta correta, letra E. Tudo bem? Até aí tudo ok, pessoal? Vamos lá. Ainda relacionado com os modelos atômicos, eu coloquei aí para a gente identificar 3 modelos. 1 Dalton, 2 Thomson e 3 Rutherford. Vamos lá voltar para a imagem para a gente ver mais uma vez o modelo de cada um, tá? O modelo de Dalton é a esfera maciça, também chamada como bola de bilhar, né, ou esfera maciça. Modelo de Thomson, também chamado de pudim de passas, porque nada mais é do que uma esfera positiva com várias cargas negativas, e o modelo de Rutherford, que é chamado de modelo do sistema solar ou modelo planetário. Então, a gente tem aí, né, essa primeira alternativa. Então, ele quer que a gente faça a associação entre os cientistas e as suas descobertas. Então, primeiro, ó, seu modelo atômico era semelhante a um pudim de passas. Quem disse isso? Dalton, Thomson ou Rutherford? Vamos lembrar? Segundo o desenho, né, e aquilo que eu já expliquei para vocês, o modelo de Thomson é uma esfera maciça de cargas positivas
com cargas negativas imersas nela. Então, nós estamos falando do modelo de Thomson. Então, primeiro aqui, ó, 2, tá bom? Dalton, né? Vamos lá para o outro modelo. O modelo da bola de bilhar, que é a esfera maciça, é o modelo de Dalton. Então, nesse segundo parênteses, número 1. E, por fim, criou o modelo para o átomo assemelhar-se ao sistema solar, Rutherford. Então, a sequência correta seria 2, 1, 3. Cada cientista com seu respectivo modelo atômico, tá certo? Outra coisa importante, certo, que a gente precisa lembrar um pouquinho, tudo, a gente precisa lembrar que esses modelos atômicos, eles surgiram há muito tempo, certo? E eles foram criados justamente para que a gente possa ter essa noção de como os elementos químicos, eles são divididos, como é que eles são compartilhados. Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante, certo? É um momento dessa interação para que a gente possa entender melhor, tá certo? A gente tem aí esses modelos atômicos, essas evoluções, tá bom? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Foi muito bom trabalhar com vocês hoje e a gente se encontra na próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus.